Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos tratar sobre um tema que eu gosto muito porque ele é fundamental para as mais diversas áreas da nossa vida. E esse tema é liderança. Nós vamos falar sobre líder. Eu sei que eu sou um pouco suspeito para falar sobre isso porque essa é a área dos meus estudos. Talvez alguns de vocês já participaram de algum dos módulos da Escola de Liderança com Excelência no Brasil ou nos Estados Unidos. Enfim, mas a realidade é que liderança é chave para a gente ser feliz, para a gente ficar alegre. Por quê? Porque quando um bom líder estabelece um bom processo de liderança, isso é o que acontece: alegria, satisfação, felicidade. Por quê? Porque as metas são alcançadas, existe união entre o grupo, entre os liderados, existe satisfação, existe realização, as pessoas estão motivadas para crescer ainda mais, para conseguir realizar mais coisas. Mas quando o líder é ruim, o contrário acontece, não é verdade? Com certeza você já teve alguma experiência de estar num contexto em que o líder era ruim. As pessoas ficam desmotivadas, não existe interesse em fazer as coisas, não há vontade de crescer, não se conseguem os resultados, o grupo não fica coeso, pelo contrário, é um grupo dividido, e tudo isso porque existe um líder ruim à frente desse grupo. E esse é o tema que nós vamos tratar hoje. Antes da gente entrar no tema especificamente, eu quero te convidar a se inscrever no canal e estar acompanhando os temas que nós vamos tratar, como esse tema de hoje, que simplesmente é buscar responder a pergunta: por que este líder é ruim? Agora, para responder a pergunta por que esse líder é ruim, nós precisamos ter algum tipo de critério. Veja bem, só o fato de eu não gostar de um líder por uma questão pessoal não me dá base para dizer que esse líder é ruim. Talvez você diga: esse líder é bom. Por quê? Porque ele é meu amigo, porque ele quebra meu galho, porque eu sou como a gente diz no Brasil, um peixe dele. Esse não é um motivo para dizer se o líder é bom ou ruim. Talvez alguém ache um líder bom porque ele te dá algum tipo de vantagem, ele facilita as coisas para você, ou até mesmo por uma questão do teu estilo de liderança se adaptar com o dele, né? Ele ser um líder que atende aquilo que você imagina que um líder deve fazer. Existem pessoas que gostam de um líder que dê ordens bem claras, bem específicas, seja aquela pessoa que esteja comandando diretamente as atividades. Se você gosta de um líder assim e você tem um líder desse, você vai achar que ele é um bom líder por causa disso. Outras pessoas não, talvez outras pessoas gostam de ter mais liberdade, de usar a criatividade dentro dos processos que tem que fazer. E quando chega um líder que dá muito ordem, dá muito comando, restringe muito o espaço, né, de liberdade para se agir, essa pessoa pode não gostar desse estilo de liderança do líder. Mas então a gente vai para busca: como é que eu posso ter um parâmetro exato para responder essa pergunta: por que este líder é ruim? De que maneira eu posso avaliar um líder? E aí a gente vai utilizar um livro da professora Barbara Kellerman, uma professora de Harvard, que eu estudei lá no mestrado, e é muito interessante porque ela estabelece alguns parâmetros que nos ajudam a entender por que esse líder é um líder ruim e que vai se diferenciar, obviamente, de um líder bom. Como liderança é uma coisa que a gente não aprende na escola normalmente, a gente é muitas vezes influenciado por líderes que nós tivemos, ou simplesmente nós deixamos que se manifestem algumas características pessoais nossas. É muito bom a gente poder ter dados, poder ter um referencial teórico para usar na nossa liderança ou para avaliar os processos de liderança nos quais nós estamos envolvidos. Então vamos juntos aprender um pouquinho sobre isso e tentar responder essa pergunta: por que este líder é ruim? Falei que lá no mestrado na Califórnia a gente leu esse livro da Barbara Kellerman e ali é muito interessante. Ela elenca alguns pontos que sintetizam, que apresentam, que indicam as razões que tornam um líder ruim. E nós vamos perceber que, em geral, essas razões elas caem dentro de duas categorias pelas quais um líder é ruim, pode ser considerado ruim. Uma, quando esse líder ele não é efetivo naquilo que ele faz, naquilo que ele tem, em cumprir uma missão. Gente, liderança existe para se trazer mudanças melhores para o futuro. Não existe um líder simplesmente para manter as coisas como elas estão. Esse não é o conceito de um líder. O líder pensa em um futuro melhor e ele começa então a produzir, a provocar, a conduzir mudanças que levem esse grupo, esse universo no qual ele está inserido, os seus seguidores, enfim, a uma realidade melhor. E o líder precisa ser efetivo, ele precisa dar resultados, ele precisa realmente produzir os frutos pelos quais ele está colocado naquela posição. Então, um líder é ruim quando ele não é efetivo, ele não dá resultados. Nós vamos tratar um pouquinho mais em detalhes nesse tema, mas eu queria começar hoje falando a respeito de um outro aspecto que caracteriza um líder
ruim. E um líder ruim não é somente quando ele é inefetivo, quando ele não consegue produzir os resultados que um líder deve produzir, aquilo que é uma responsabilidade desse líder produzir. Um líder também é um líder ruim quando ele é aético, quando ele não é ético, quando ele não se adequa a padrões éticos e a padrões morais, que são exigências, que são questões fundamentais para um líder poder ser um bom líder. Se você não é um líder aético, se você identifica nos processos de liderança em que você está envolvido, e você vê que o teu líder ele tem falhas nessa área da ética, falhas na área da moral, você pode dizer, eu estou trabalhando com um líder ruim, porque ele pode até ser efetivo, que foi o primeiro ponto que a gente ressaltou, mas se ele é aético, ele cai na categoria de um líder ruim. Então vamos dar uma olhadinha no que significa, alguns exemplos do que é um líder aético, daquele líder que não tem ética ao desenvolver o seu processo de liderança. Ora, a questão da ética são princípios morais que norteiam diferentes áreas da nossa vida. E a ética está conectada aos nossos juízos de valor a respeito do que é bem e do que é mal, do que é certo, do que é errado, do que é correto e do que não é correto dentro de um certo contexto. Justamente a moral nos leva a entender convicções e costumes que nós temos dentro do ambiente onde nós vivemos, daquilo que é certo e daquilo que é errado, do que é o bem e do que é o mal. A gente tem que ter essas sintonias, a gente tem que entender essa realidade, esses valores, né, da moral de um determinado local e da ética exigida, de um comportamento que respeite esse tipo de entendimento, esse costume, essas convicções que são parte de uma sociedade. E um líder que está fugindo desse tipo de princípio, ele pode até, durante um certo tempo, conseguir alguns resultados, mas inevitavelmente, ao longo do tempo, por ele ser um líder aético, ele vai se demonstrar um líder ruim. E os líderes ruins, eles não conseguem terminar a jornada como deveriam. Na escola de liderança que eu tenho ministrado, chama Escola de Liderança com Excelência, o primeiro módulo, justamente, costuma ser feito em igrejas, é um módulo que é voltado para a teologia, é um módulo voltado para a questão bíblica. Por quê? Porque é necessário uma sólida base moral, uma sólida base ética, um líder entender o seu papel para ele poder ser bem sucedido daquilo que ele vai desempenhar, para que esses valores éticos, esses valores morais, e no caso, quando você vê a perspectiva bíblica, valores inclusive associados ao reino de Deus, valores de justiça, valores da verdade, são valores eternos e valores que são um lastro para você desenvolver uma liderança, uma boa liderança, uma liderança efetiva. Então por isso a gente faz o começo de todo um aprendizado, antes de aprender teorias científicas sobre liderança, antes de passar por autoconhecimento, por comunicação interpessoal, sei lá, tantas coisas que a gente vê, planejamento estratégico, a gente tenta focar nessa questão de princípios necessários para o líder assimilar e cumprir no seu processo de liderança, para garantir que ele vai ser um líder ético, que a sua liderança vai ser efetiva e que ele vai conseguir apresentar os resultados e não ser um líder ruim, um líder aético. E eu quero te dar alguns exemplos bem práticos de questões que não são éticas e se estabelecem muitas vezes nos processos entre um líder e o seu liderado. Uma delas, por exemplo, diz respeito à verdade. É fundamental a gente viver, se relacionar e comunicar baseado na verdade, mas um líder aético, um líder ruim, ele é um líder que usa da mentira no seu processo de liderança. E, gente, eu não sei se você já teve essa experiência em algum momento em que o teu líder te falou alguma coisa e que depois de um certo tempo, por diferentes motivos, ficou evidente que aquele líder mentiu para você. Isso destrói a confiança, isso causa uma insegurança muito grande num liderado, isso traz uma frustração muito forte. Veja bem, a mentira, num momento específico, ela pode até parecer ser interessante, mas ao longo prazo, o que diz o ditado popular? Ela tem perna curta. Vai ser alcançada, vai ser revelada, e o tipo de consequência que vem disso aí é terrível. O registro na Bíblia diz justamente que quem é o pai da mentira é o próprio diabo, e um líder aético, ele vai estar se alinhando com esse tipo de mentalidade. Então, esse é um dos exemplos. Mentira é uma das coisas que torna um líder aético.
ela não soma, ela não constrói. Ela pode até dar uma vantagem para o líder num certo momento, mas com o passar do tempo, aquilo não vai se sustentar e esse líder vai estar provando que é um líder ruim. Bom, gente, uma segunda característica dentro dessa área de líderes aéticos, líderes ruins, uma segunda característica que eu queria mencionar é a questão da corrupção. O que é corrupção? É quebrar os padrões legais estabelecidos no processo, não só de liderança, né, mas no próprio processo do contexto onde o líder está inserido. Se esse líder é dentro de uma empresa, com certeza ele tem uma série de padrões de compliance, né, de adequar-se a questões legais na área comercial, na área fiscal, enfim, na contabilidade da empresa. Ele precisa se adequar àquilo. Ele precisa ser um líder que cumpre a lei, um líder que faz o que é necessário, o que é exigido da posição dele. Mas como é que começa a corrupção? Justamente como quando ele decide, por algum motivo, burlar aquela lei, quebrar as leis estabelecidas, e isso acontece por um motivo próprio. Gente, se a gente olhar na história recente da humanidade, nós vemos presidentes de companhias de multinacionais sendo presos justamente por questões de corrupção. Se a gente olhar na área política, olha que lamentável, um país imenso como o Brasil, nós vemos muitas vezes, né, pessoas da área política em posições que ocuparam posições elevadas, sendo acusadas, condenadas e presas por causa de corrupção. Sabe o que é isso? Liderança ruim, liderança aética, que caiu nesse pecado da corrupção, nessa coisa terrível que compromete a liderança, que compromete o próprio líder e compromete totalmente os objetivos que aquela liderança tinha. Veja bem, essa corrupção muitas vezes acontece também quando o próprio líder ele quebra as leis de relacionamento com seus próprios liderados. Assim como na corrupção, aqui da área, por exemplo, financeira, onde um líder quebra a legislação, as leis estabelecidas para ter algum benefício para si, muitas vezes no relacionamento com os próprios liderados, ele começa a quebrar regras de maneira a ele ser beneficiado em detrimento de outros empregados, de outros liderados. Então a gente deve estar bastante atento, porque essa é uma área muito sensível e, lamentavelmente, quando a gente olha para o contexto do Brasil, parece que a gente tem uma história muito grande de líderes envolvidos em corrupção. Que memória nós temos de grandes líderes para dizer, poxa, esse foi um líder inspirador, esse foi um líder ético, esse foi um líder que promovia valores fundamentais e que me motivaram. Infelizmente, isso não tem acontecido com frequência e a gente vive nessa certa crise de liderança. Mas por isso que você está ouvindo esse vídeo hoje, com certeza vai te despertar algo mais para você ser um líder melhor cada vez mais, porque precisamos ter líderes éticos. Um líder aético, um líder que não é ético, é um líder ruim. Gente, um outro ponto que eu queria destacar como uma falta de ética de um líder, ou seja, que caracteriza um líder como um líder ruim, é a palavra assédio. Assédio é algo que com certeza você conhece. Existem diferentes níveis de assédio, mas basicamente o assédio é um ataque. É uma pressão exagerada que é feita do líder sobre o seu liderado. Gente, isso é o tipo de coisa que se estabelece um desrespeito total pelo valor que o liderado tem, pela pessoa do liderado, porque o assédio é uma quebra do limite ético, do relacionamento e até da autoridade legítima que todo líder tem. E particularmente a gente tem visto no contexto corporativo, você já deve ter ouvido falar do assédio moral. O assédio moral tem sido estudado por psicólogos para perceber o nível de agressão e o nível de sofrimento que as pessoas, muitas vezes empregados, são submetidos por seus chefes, por seus patrões, justamente por um nível de pressão que não fica dentro do nível ético, é descabido, é exagerado, é desrespeitoso, e a quantidade de pessoas ao redor do mundo que estão tendo problemas psicossomáticos, ou seja, questões na nossa cabeça que são tão fortes que se materializam em enfermidades no nosso corpo por questões das pressões, dos assédios morais que acontecem em ambientes corporativos, em ambientes onde era para haver um processo de liderança ético, positivo, onde o liderado, a sua integridade psicológica, física era respeitada, mas na prática isso não acontece. E as pessoas estão sendo enfermas na alma, estão tendo problema
por essa característica nociva e terrível do assédio moral. E além do assédio moral, existe um outro assédio bem específico e presente na nossa realidade, infelizmente, que é o assédio sexual. A semelhança do assédio moral, no qual um líder força algo, abusa os limites do relacionamento com o liderado para obter algum tipo de resultado dentro do processo de liderança, no caso do assédio sexual, essa forçação, esse abuso tem claramente o objetivo de se conseguir um resultado sexual, um resultado físico com aquela pessoa com a qual esse líder está abusando. Se você se lembra das últimas cerimônias ligadas à premiação na indústria do cinema, o protesto grande que está sendo feito justamente contra pessoas, contra líderes em posição de autoridade dentro da indústria cinematográfica que assediavam sexualmente atrizes, enfim, uma situação terrível, algo horroroso acontecendo nos nossos dias, que nada mais é do que um assédio sexual, porque alguém numa posição de autoridade, numa posição de liderança, de poder tomar decisões, ela está agindo dessa maneira. Imagina em quantos contextos profissionais pessoas que são líderes de corporação, de um departamento, estão se utilizando da sua posição para tentar buscar resultados sexuais com as pessoas que são parte da sua equipe ou que querem entrar na sua equipe. Se a gente for pensar em termos, inclusive, recentes de notícias nessas áreas de abusos, de assédio sexual, nós vamos ver que no próprio contexto religioso, pessoas com funções religiosas se utilizavam dessa posição, dessa função, da confiança que se costuma ter em pessoas que estão investidas de tal posição, de tal autoridade, também para obter resultados sexuais, inclusive envolvendo menores de idade, ou seja, são questões totalmente aéticas, totalmente reprováveis do ponto de vista ético e moral, mas que são uma realidade. É algo inaceitável e esse líder, mais cedo ou mais tarde, ele vai ter a sua liderança destruída por esse comportamento aético. Ele é um líder ruim. Então a gente viu 3 características de um líder aético, de um líder ruim. Nós falamos da mentira, um líder mentiroso, um líder corrupto, falamos da corrupção, e também do assédio, desse desrespeito à ética e à moral que deve pautar, que deve nortear o relacionamento de um líder com seus liderados. Eu queria fazer uma menção sobre uma história bíblica de um grande líder. Eu diria que foi o maior líder do Antigo Testamento do povo de Israel, que é apresentado no relato bíblico, que é o rei Davi. Muita gente conhece, mesmo quem não conhece muito a Bíblia já ouviu falar do rei Davi. O rei Davi foi um líder marcante, até hoje quando se vai lá em Israel existem homenagens a ele, mas existe um registro da vida dele no qual ele se encaixou perfeitamente no perfil de um líder ruim. Você vê lá na Bíblia, no livro de 2 Samuel, no capítulo 11, relata que o exército de Davi foi para a guerra, ele ficou na cidade, ficou no seu palácio, dali ele, do seu terraço, viu uma mulher tomando banho, desejou aquela mulher, fez com que ela viesse, ele estava numa posição de autoridade, se lembra? De certa forma mandou gente para trazer ela, usou, teve uma atitude aética, como se fosse um assédio ali, trouxe. Depois essa mulher engravidou, ele se relacionou com ela naquela noite, engravidou, daí ele começou a usar de manipulação, de usar de subterfúgios para trazer o marido daquela mulher, que era um soldado do exército dele, trazer da guerra que estava acontecendo, tentou por tudo fazer uma maneira, ele soube que aquela mulher tinha engravidado, eu esqueci de mencionar isso, tinha engravidado daquela relação que teve com o rei Davi. Então ele disse, eu vou trazer o marido para tentar encobrir, ele vai estar com a esposa e de repente fica tudo certinho, ele acha que o filho é dele. Mas como aquele homem não quis nem se aproximar da sua esposa porque ele estava focado na guerra, Davi toma umas atitudes absurdas, ao ponto de colocar esse soldado, pedir para o comandante que estava dirigindo à frente do exército, pedir para esse comandante colocar esse soldado numa posição mais crítica para que ele morresse. E o que aconteceu foi exatamente isso. Você vê o tipo de características aéticas que o rei, que o líder Davi tomou naquele momento. E olha, gente, por que eu estou contando essa história? Porque eu sempre penso na solução para os problemas. E se talvez em alguma das coisas que eu mencionei, você conhece alguém ou você está numa posição como um líder que está fugindo da ética, existe sim possibilidade da gente mudar a nossa maneira de pensar, nossa maneira de encarar o mundo, no nosso comportamento, e se nós nos adequarmos naquilo que é correto, naquilo que é ético, naquilo que vai inclusive te tornar um líder melhor, um líder efetivo, mas um líder ético também.
Davi, na sequência, quando você lê na Bíblia, ele é confrontado com aquela situação e ele cai em si e ele percebe que ele falhou totalmente como líder, como homem. Ele quebrou princípios morais, quebrou princípios éticos e princípios que o Deus de Israel tinha estabelecido. E ali ele entra num processo de mudança. E esse é o processo que a gente tem que estar constantemente na nossa vida. Eu queria te convidar a analisar que tipo talvez de áreas nessa questão da ética e nessa questão da moral que você está se analisando como líder, dizendo, caramba, essa área aqui é uma área que eu não estou sendo totalmente ético com os meus liderados, no processo da liderança. Eu quero dizer, analisa, identifica e começa a trabalhar para mudar isso aí. Você vai ser um líder melhor. E esse país, o Brasil, o mundo como um todo, na nova fase que vai entrar, uma fase de reconstrução, precisa de líderes que sejam éticos, líderes que tomam decisões éticas, líderes que se relacionam de uma maneira ética. Isso é fundamental e eu quero muito que você seja parte desse grupo de líderes bons, efetivos, que dão resultados, que vão mudar realidades ruins em dias melhores, em trazer soluções para problemas e conduzir os teus liderados, a tua cidade, o teu grupo, a tua empresa, a tua igreja, enfim, a um novo dia muito melhor do que nós temos hoje. Então pensa a respeito disso aí, a gente vai voltar no segundo momento, no próximo vídeo, tratando sobre o líder ruim, porque é ineficiente, porque não tem a capacidade de desenvolver as coisas necessárias para o papel de liderança, mas eu quero te convidar mais uma vez para você seguir o nosso canal, né, a receber as notificações também, se assine aí e compartilhe esse vídeo com alguém que é o líder, ou talvez o teu líder em algum local que você esteja envolvido, alguma atividade tua, compartilha com mais pessoas e para a gente estar se desafiando um ao outro e aprendendo cada vez mais sobre como sermos líderes melhores. Se tiver comentários, deixa aí, vai ser uma alegria a gente trocar informações e para crescer junto. Tudo de bom, Deus te abençoe.